Aqueles que puderem auxiliar o irmão na leitura da palavra, estejam assim fazendo. Oséias 6, capítulo de número 6. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e a ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Irmãos, pode se sentar, serei breve. Meus irmãos, na nossa vida, por vezes nós experimentamos alguns momentos difíceis, alguns momentos de prova, luta, ardente provação, e em grande parte dessas coisas que nós vivemos são coisas que o Senhor permite que aconteça na nossa vida para que nós nos acheguemos a Ele. E por muitas vezes nós nos sentimos dessa forma, como feridos, né, com o coração despedaçado às vezes, e é dessa forma que nós, por vezes, nos achegamos à casa do Senhor. E pode essa noite ter alguém entrado aqui dessa forma, né, se sentindo ferido, né, se sentindo abatido, mas o Espírito de Deus essa noite nos faz um convite, mais uma vez. Olha, vinde e tornemos ao Senhor, porque se o Senhor despedaçou, Ele vai nos sarar. Se Ele fez a ferida, é promessa dele ligar. Então, às vezes nós não percebemos, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida são com permissão do Senhor, para que nós novamente nos acheguemos a Ele. E essa noite é uma noite, mais uma vez, que o Senhor nos dá essa oportunidade, né, de voltarmos a ter um contato gostoso com o Senhor, de voltarmos a ter intimidade com o Senhor. Né, e se alguma coisa aconteceu, se algum momento da nossa vida nós perdemos esse contato, esse elo, né, essa é mais uma oportunidade. Essa noite é mais uma oportunidade de você chegar ao Senhor. E o Espírito continua nos fazendo mais um convite que é maravilhoso. Olha, conheçamos e prossigamos em conhecer. Né? Temos a oportunidade de conhecer o Senhor. Muitas pessoas, talvez essa noite, tenham pela primeira vez a oportunidade de conhecer o Senhor. Né? E o convite, olha, prossiga em conhecer o Senhor. Porque prosseguindo em conhecer ao Senhor, existe uma promessa maravilhosa que encerra o versículo 3 dizendo: olha, a sua vinda será certa como a chuva serôdia. A chuva serôdia no deserto era aquela chuva que vinha e trazia um refrigério, e o Senhor Jesus, com a sua vinda, já cumpriu essa profecia sobre a nossa vida. Ele foi essa chuva que trouxe o refrigério para a alma do homem, o homem que andava distante de Deus. O Senhor Jesus, ele novamente nos liga ao Pai, e ele foi esse refrigério para a vida do homem, mas há uma promessa muito mais maravilhosa, e essa promessa fala acerca da volta do nosso Deus. E o nosso coração como igreja deve arder por isso, né? A espera da volta do nosso Deus, e aquele que conhece e continua em prosseguir em conhecer o Senhor, certamente no dia que em Jesus voltar, né, o nosso nome, o seu nome, estará escrito no livro da vida, e nós então tomaremos posse dessa bênção que é viver com o Senhor. Olha, se você entrou triste, abatido, né, se sentindo despedaçado, saiba que Deus tem um remédio, Deus tem um refrigério para a sua vida essa noite, basta somente você tomar posse. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Deus tem um refrigério para nós nessa noite. O grupo de louvor, por favor, já vai se aproximando aqui, rapidamente. Irmãos, eu queria... Isso, o grupo de louvor está chegando aqui. Vai ser uma benção. Eu queria cantar um hininho rápido aqui com a igreja, né? A igreja... Você vai tocar violão hoje? Maravilha. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Observem bem que
Logicamente, cada um de nós, quando nós chegamos na casa do Senhor, a tendência é que a gente fique sempre próximo daquelas pessoas, né? O esposo da esposa, né? Dos filhos, da família. Muito bacana isso, muito bom. Só que agora, enquanto nós vamos louvar o Senhor aqui, você vai sair do seu lugar e você vai cumprimentar pessoas que você não viu hoje, que você não cumprimentou hoje. E vai falar uma palavra de bênção na vida dela. Ok? Vai falar uma palavra de alegria, uma palavra de conforto para a vida dela. Vai dar um abraço nela. Um abraço é uma coisa tão bonita, tão importante muitas vezes, e nós não fazemos isso. Toca uma nota aí para a gente aí. Vamos lá? Bate dó aí, filho, violão. Vai, Carlos. Felipe, bate dó aí. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Já abraçou seu irmão aí? Já cumprimentou? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. O grupo de louvor está com oportunidade. Ministério de Louvor, Sal da Igreja com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos reunidos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu nome. Nessa noite nós estamos reunidos para cantar, para louvar a bondade do Senhor. Você já cumprimentou o seu irmão? Nós estamos iniciando mais uma semana, estamos felizes, porque Deus tem nos dado a oportunidade de vida, a oportunidade de estarmos na casa dEle. Para nós é um privilégio, amados, estar na casa do Senhor para o adorar. Então, nesta noite, eu convido você a declarar a bondade do Senhor. Eu convido a você, assim como o nosso irmão Robson disse, despreenda das coisas do amanhã. O amanhã não nos pertence. Nós temos o agora, nós temos o hoje, nós temos esse momento para adorar ao Senhor. Então aproveite ao máximo. Diga para o Senhor palavras de amor. Diga para Ele o quanto você o ama. Diga para Ele o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto você é dependente do Senhor. Então adore a Ele sem reservas, meu amado. Nós vamos declarar: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Quantos creem nisso? Diga amém. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Todos os povos
quero ouvir a igreja. Oh, aleluia! Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, eu te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Oh, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Deus é bom hoje, Deus é bom amanhã, Deus é bom no momento da tristeza, Deus é bom no momento da alegria. Está passando no deserto, Deus é bom. Porque tudo que acontece na nossa vida, querido, nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada acontece. As coisas podem, aos nossos olhos, nós acharmos que não está muito bem. Mas para o Senhor, Ele tem o controle das nossas vidas na mão dEle. Então nada que acontecer na tua vida é obra do acaso. Nada que acontecer na minha vida, nada que nós passarmos, é coincidência. Não, tudo é permissão do Senhor. E sabe por quê? Que quando nós estamos passando na dificuldade, nós temos um consolo. É porque nós temos o amor do Senhor que não falha nunca. O amor de Deus não falha. A amizade pode falhar, um parente, um amigo pode faltar na tua vida, mas Deus, Ele não falha nunca conosco. Nada, as adversidades podem vir ao nosso encontro, Deus não falha. O amor de Deus não falha na tua vida, querido. O amor de Jesus Cristo te sustenta. E é esse amor que nós vamos cantar nesta noite. Então convido você a adorar, que Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele foi ontem, hoje e é para sempre. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Nós cremos, Senhor, que Teu amor não falha. Jesus não falha, querido. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Declare, Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem. Sei que me amas, Teu amor
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você realmente crê nisso que você acabou de louvar o Senhor? Nós declaramos para todo o céu ouvir: Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Nós cantamos que o amor de Jesus não muda. Nós falamos que incondicionalmente o amor do Senhor não muda. O amor do Senhor na tua vida, querido, ele não depende de nada. Jesus, ele é o mesmo para sempre. Feche os seus olhos e declare novamente comigo: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda jamais. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A tua vitória vai chegar, querido. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que você sabe, teu amor não falha. Se é para adorar ao Senhor, aplauda Ele. Aplauda esse amor de Jesus que nunca falha. Oh, aleluia! O amor de Deus não falha. A tua tristeza até pode estar durando uma noite inteira, mas a palavra do Senhor nos diz que a alegria, ela vem ao amanhecer. Talvez você esteja chorando hoje. Talvez você veio para a casa do Senhor com o coração triste, amargurado. Mas a palavra do Senhor, ela garante na tua vida a vitória. Quem sabe a tua amanhã pode ser amanhã. Quem sabe o teu amanhã pode ser agora. Aleluia. Eu não sei. O Senhor sabe. Nós temos uma frase de efeito que muitas pessoas falam por aí, mas ela precisa ser uma verdade na minha vida, na tua vida. Nós temos a mania de dizer que se o mar não abrir diante de nós, nós vamos passar por cima das águas. Isso é lindo. Mas muitas vezes nós estamos como Pedro. Até queremos andar sobre as águas. Até queremos. Mas chega um momento na minha vida, na tua vida, que as dificuldades são tantas que nós pensamos que vamos naufragar. Pensamos que vamos afundar lá no meio do mar. Mas você sabe o que lá no meio do mar tem? Uma mão forte e poderosa do Senhor Jesus. E Ele está dizendo para você: vem andar sobre as águas, vem encontrar comigo, meu filho. Então você não deve temer. As ondas podem estar grandes, as adversidades podem até estar querendo sufocar a tua vida. Mas literalmente, amados,
Creia nisso que você vai louvar. O mar vai se abrir diante de você. Qual é o teu mar hoje? Qual é a tua dificuldade hoje? Jesus está falando para você. Ande sobre as águas, ande sobre os seus problemas. As suas dificuldades não podem ser maior do que o Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Deus está acima disso tudo. Não se afaste da presença do Senhor por nada. Deus certamente vai abençoar a tua vida. Aleluia. Se de ti me afastar, por mim amor mostrará. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça em nós. Aleluia, aleluia. Creia, toda dor passará, mas teu amor ficará. Abre minha visão para tuas obras eu ver, e eu então louvarei, em ti me deleitarei. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça. O mar se abrirá, o mar se abrirá. Povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça em nós. O teu querer, Senhor. Oh, aleluia. Creia no milagre de Deus na tua vida. Creia que o Senhor pode fazer algo na tua vida nesta noite. Aleluia. Peça a Ele a visão dele na tua vida, para que você possa enxergar a tua vitória. Abre, Senhor. Abre minha visão para tuas obras. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão ao ouvirem tua
Queridos, o querer do Senhor na tua vida é muito melhor do que as tuas vontades. Nós muitas vezes, nós queremos ajudar ao Senhor, queremos dar uma ajudinha para Deus, queremos dar um empurrãozinho, queremos ensinar Jesus como nos dar a bênção. Jesus não é assim, não. Olha, Jesus, está demorando muito a minha vitória, não é desse jeito. Olha, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Nós estamos cansados de falar isso, não é verdade? Senhor, o Senhor esqueceu de mim, quanto tempo que eu estou lutando, orando, buscando. E nós muitas vezes, nós achamos que realmente Deus nos esqueceu. Mas queridos, a palavra do Senhor, ela está assim de promessas para mim e para a tua vida, dizendo: eu não me esqueci de você. Ainda que a mãe venha se esquecer do seu filho, todavia eu não me esqueci de ti. O Senhor não esqueceu de você. Ele não te colocou no vale, no deserto, para deixar você sozinho sofrendo. Ele passa com você na angústia, Ele passa com você no teu sofrimento, Ele passa com você nas tuas lágrimas. Queridos, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu peço: não abra mão da tua vitória, não abra mão da tua bênção. Creia nisso que você louvou o Senhor, que o mar vai se abrir. O mar vai se abrir na tua vida. É a dificuldade que vai embora, é o problema que vai embora, é a vitória que vai ser liberada na tua vida. Declare ao Senhor: mar se abrirá, povos virão ao ouvir. É para você que crê. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. O mar se abrirá, povos virão. Eu quero ouvir a voz de quem? A voz de Jesus. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça na vida da tua igreja, Senhor. Teu querer se faça em nós. Aleluia. E depois de tudo isso que você acabou de louvar, eu convido a você a aclamar o nome do Senhor Jesus. Louvar ao Senhor em tempos de bonança é muito bom. É fácil. Quando nós estamos com o nosso bolso cheio, não tem dívida para pagar, vai tudo bem na tua casa? Vai tudo bem na minha casa. Tem enfermidade parando lá na tua casa? Não, não tem, está na bênção. Glória a Deus, então louve. Nós louvamos ao Senhor com tanta alegria. Mas quando a enfermidade está batendo lá na tua casa, as dificuldades estão apertando na tua vida, então louve. Aí é difícil. Mas é nesse momento é que nós devemos adorar ao Senhor. Aleluia. É nesse momento. Então aclame ao Senhor. As promessas do Senhor não têm fim na tua vida. Aclame ao Senhor. Aleluia.
Aleluia. O grupo de louvor vai ficar aqui em cima ainda. Calma, nós vamos louvar o Senhor ainda. A igreja pode se sentar nesse momento. Nós queríamos chamar aqui os nossos obreiros na frente rapidamente. Queríamos conhecer os nossos visitantes, aquelas pessoas que estão nos visitando nessa noite. Eu queria que você levantasse, fizesse um sinal com a sua mão aí, aonde você está, quem está nos visitando. Os obreiros vão entregar um presente da nossa igreja para você. Quem mais está nos visitando aí, irmãos? Faz um sinal assim com a sua mão. Amém? Agora eu queria que um irmão da igreja fosse e desse um abraço nesse visitante aí, né? Desse um abraço nele, isso, para que ele esteja voltando aqui mais vezes para glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Maravilha, sintam-se na casa do Senhor, tá, irmãos? Porque muita gente faz assim, sinta-se em casa a gente fica meio relaxado, né? Meio folgado. Sinta-se na casa do Senhor, aqui é o lugar de adoração, então você pode adorar o Senhor. Eu queria chamar aqui na frente as crianças. Cadê as criancinhas? Até que idade hoje, irmã? 12 anos, as criancinhas até 12 anos. Até 12 anos. Nossa, Deus do céu. Graças a Deus, né, irmãos? A DNV tem sido uma terra fértil. Irmãos, aqui, ó, tem muitos milagres aqui de casais que não podiam ter filhos. Então, você está com esse probleminha aí, começa a vir para a igreja, e Deus vai te abençoar, amém? Nosso Deus do céu, que maravilha. Quem? Olha só, gente. Mateus, levanta a mão, Mateus, assim, para todo mundo te ver. Olha aí os irmãos. A igreja, uma salva de palmas para o Mateus aqui, gente, para glorificar o nome do Senhor. Maravilha, fazendo aniversário esta semana. Glória a Deus. Quem vai orar e quem vai ler a Bíblia? Você vai fazer a leitura da Bíblia. E você, um versículo. Quem vai orar hoje? Você também vai orar? Então, pera um pouquinho aqui. Vamos ler a Bíblia então aqui. Primeiro, as damas. Vai. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, aleluia. Fala ao Senhor. A paz, Senhor, igreja. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aleluia. Que maravilha, hein? Você vai orar, Senhor? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas, Senhor. Senhor, abençoa todos os pastores, Senhor. Abençoa o pastor Eduardo, Senhor. Abençoa as pessoas que estão nos visitando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? As crianças podem se dirigir a essa linha. Irmãos, é uma turma. As irmãs lá em cima, tadinha. Não é fácil não, viu? Os obreiros, por favor, já podem vir à frente. Nós vamos ofertar na casa do Senhor. Você está adorando ao Senhor. E a oferta na casa do Senhor também é uma adoração. Amém? Não é por força, não é por violência, nada disso, nada. Mas é bom que se você está ofertando na casa do Senhor, faça com alegria. Oferte ao Senhor com alegria. Sabendo que a sua oferta na casa do Senhor, ela está sendo bem administrada com o temor do Senhor, ela está sendo bem investida no reino. Nós sabemos que a nossa igreja estão 27 congregações, se eu não me engano, né? 27 congregações. E as congregações são bem assistidas pelo ministério. Então, se você está colaborando aqui, o Senhor vai estar te abençoando. Quem deseja, por favor, quem deseja ofertar na casa do Senhor, levante a sua mão que o obreiro vai estar entregando. Quem deseja dizimar é o envelope maior, tá, irmão? Se você quer dizimar na casa do Senhor, você pode fazê-lo também. É o envelope maior. Enquanto o grupo de louvor vai estar louvando aqui, a igreja pode estar vindo à frente e ofertando na casa do Senhor.
dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custa ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Aleluia. Vim para prostrar-me, A igreja se coloca de pé neste momento. para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Nesse mesmo espírito, irmão, não dá vontade de parar não, né, irmão? Dá vontade de ficar cantando aqui. Mas o Senhor quer falar conosco nessa noite. Obrigado, grupo de louvor. Irmão Marcelo, o presbítero Marcelo vai estar trazendo a palavra do Senhor. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá agora. Que o Senhor vai estar usando a vida do nosso irmão Marcelo para falar aos nossos corações. E o mais importante disso, com certeza Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, está a Tua igreja. Diante de Ti está o Teu povo com um coração quebrantado, meu Pai. Diante de Ti está a vida do nosso irmão Marcelo. E ele será canal de bênção para nossas vidas nessa noite. E o Senhor vai usá-lo, meu Pai, porque o Senhor nos ama com amor incondicional. E o Senhor, através da vida do nosso irmão Marcelo, vai estar falando aos nossos corações.
Nós te somos gratos por isso, meu Pai. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, no versículo 2. Compartilhe a leitura da palavra com o irmão que está do seu lado, aquele que não tem, está sem a Bíblia. Nós vamos agora ler a palavra de Deus, a palavra poderosa, a palavra viva. É Deus se revelando para o homem. E nós vamos ouvir a palavra de Deus para nós nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, no versículo 2. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Pai querido, nós queremos te glorificar nesta noite. Queremos bendizer ao teu nome, Senhor, pela tua santa palavra. Senhor Deus, que nos dá vida, que nos vivifica, Senhor, que nos impulsiona, que nos enche com teu Espírito, Senhor, que nos aponta a um novo e vivo caminho. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque ela é luz para a nossa vida. Senhor Deus, não viemos na sua casa, Senhor Deus, em vão, mas viemos para ouvir a tua palavra. Senhor Deus, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando o Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Meus amados, a palavra que nós lemos aqui nos fala acerca de um juízo de Deus, a ruína de Babilônia e o livramento de Israel. Já aqui, confirmando aquilo que foi o sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, quando ele via uma estátua, né? E a estátua ela tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, tinha a cintura de bronze, ela tinha as pernas de ferro e tinha os pés de ferro e barro, tipificando ali os reinos deste mundo. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Greco-Macedônico, o Império Romano e o mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas esta visão ela nos fala de uma pedra que havia sido lançada, uma pedra sem mão, e essa pedra ela atingia os pés dessa estátua, e essa estátua ruía. E o Senhor ali mostrando que todos os reinos deste mundo eles vão passar, toda a arrogância deste mundo vai passar, toda a vaidade deste mundo vai passar, todos os reinos que são os reinos montados pelos homens desta terra vão passar. Mas ele falava de um monte que era edificado, e este monte era um novo reino. Era um reino que estava sendo edificado, e este reino não passaria, porque este reino era um reino eterno, que era o reino do Senhor Jesus, era o reino do Cordeiro, juntamente com a esposa do Senhor, com a igreja amada, com aquela que haveria de reinar e haverá de reinar por toda a eternidade. E quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos fala acerca da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela fala conosco, eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer dizer para a igreja? E eu já tinha aqui uma mensagem preparada. E Deus falou assim, não, nada disso. Não é isso que eu tenho para a minha igreja. Eu tenho para a minha igreja a minha palavra. E eu estou trazendo aquilo que Deus mandou trazer para vocês nessa noite. E nós estamos aqui, irmãos, na total dependência do Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos de menos retórica e nós precisamos de mais presença de Deus. Nós precisamos de menos frases bonitas, mas nós precisamos de mais presença de Deus.
Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos sentir a presença dele, porque Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, quer falar com você, quer falar comigo, quer falar com cada um de nós. E quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra nos fala do Monte Escalvado. O Monte Escalvado é um monte liso, é um monte calvo, é um monte que não tem vegetação, é um monte que não tem vida. E tipifica para nós aqui o mundo que nós estamos vivendo, porque o rei Davi disse assim: a minha alma ela tem sede numa terra seca onde não há água. Mas o Senhor, quando Ele se apresenta, Ele diz assim: eu sou a fonte das águas vivas, que descedenta a sede da alma do homem. E Ele é uma fonte que brota no meio do deserto, para descedentar a sede da minha alma, descedentar a sede da sua alma. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele diz assim: olha, alçai uma bandeira sobre o Monte Escalvado. É como o Senhor estivesse dizendo para nós: olha, chame a atenção do mundo. Igreja, chame a atenção do mundo. Levantai a bandeira sobre este monte escalvado. E nós estamos vivendo hoje, quando olhamos para o mundo não tem vida, porque a palavra diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O mundo não tem vida, mas tem um povo nesta hora que está levantando a sua mão para dizer ao mundo que tem um testemunho para dar, tem um sinal. A igreja está sinalizando e só levanta a mão, só acena para o mundo aquele que tem algo para dizer para o mundo. O mundo está assim, não há vida no mundo, por causa do pecado. Mas existe um povo que nesta última hora está levantando a sua voz, sabe por quê? Porque nós temos algo para dizer para o mundo, nós temos uma mensagem para dizer para o mundo. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde realmente não há vida por causa do pecado. Mas existe um povo que nesta última hora está alçando uma bandeira para dizer assim: olha, eu tenho uma identidade com um povo, eu tenho identidade com um reino, e que não é um reino deste mundo, é um reino eterno. Sabe por quê? Porque só se levanta a mão quem tem um testemunho para dar. Só levanta a sua voz quem tem algo, uma mensagem para dizer ao mundo. E só se alça uma bandeira quem tem uma identidade com o reino, quem tem uma identidade com o Senhor. E nós temos uma identidade com o Senhor, porque a palavra de Deus diz assim: vós sois o Israel de Deus, vós sois o povo adquirido, vós sois a nação eleita. Nós somos um povo que vai morar na eternidade. E Ele está dizendo para nós nessa noite, igreja: olha, levantai as vossas vozes, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Deus está falando isso conosco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para cada um de nós. Muitos entraram aqui na casa de Deus nessa noite. Existem pais que entraram aqui. Eu sou pai. E quando nós temos o nosso filho, nós queremos sempre o melhor para o nosso filho. Nós depositamos nele as nossas expectativas. Nós queremos que eles sejam vitoriosos e vencedores na vida profissional. O melhor emprego, o melhor trabalho. Nós queremos que eles tenham um bom casamento. Nós queremos que eles sejam vencedores em tudo. E neles nós depositamos as nossas expectativas. Eu tenho algo para dizer para vocês nessa noite. Entrou um pai aqui nessa noite que tem expectativas sobre a sua vida. Não se engane, não se engane. E Deus, Ele tem mais expectativas sobre você do que você sobre você mesmo. Deus tem expectativas. Por quê? Porque Ele quer que você vença o seu medo. Por quê? Porque Ele quer que você vença a sua prova. Ele quer que você vença essa batalha que você está travando. Ele quer que você vença os obstáculos que se colocam diante de você. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu fui traído, mas o Senhor está falando que você tem de bom ânimo. Não, aquela irmã não me deu a paz do Senhor. Deus está falando que você tem de bom ânimo. Não, mas você não está entendendo. Eu estou sentindo sozinho, né? Eu estou vivendo uma solidão, mas Deus está falando que você tem de bom ânimo. Eu estou enfermo, a enfermidade chegou, eu estou lutando contra ela. Deus está falando com você, meu irmão. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Porque os discípulos chegaram diante de Jesus, e Jesus olhou para ele e disse assim: olha, vocês não vão viver um mar de rosas não. Vocês vão ver pai contra filho, vocês vão ver filho contra pai. Vocês vão ver o amor de muitos se esfriando por causa do meu nome, por causa da minha palavra.
Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Deus está falando. E o Senhor Jesus, Ele sempre andou na contramão de tudo. De tudo. Quando Ele iniciou o seu ministério, Jesus não chamou mestres e doutores. Jesus chamou pescadores. Quando nós vemos, quando a igreja estava sendo perseguida, quanto mais o sangue dos mártires era derramado, mais ela crescia. Por quê? Por que Jesus não chegou lá numa praça e disse assim: olha, eu sou Jesus, ou vocês me aceitam aqui como seu salvador, ou eu peço meu pai para ele enviar uma milícia de anjos e acabar com todo mundo? Por quê? Por que quando a igreja passou por aquele período de aproximadamente 1000 anos, nas trevas, Deus levantou apenas um homem, que foi Lutero, e resolveu tudo? Por quê? Por quê, meus amados? E nós vemos que Deus, Ele usa cada um de nós. Mas Deus, Ele não te usa porque você é. Preste bem atenção. Deus, Ele te usa porque você não é. Deus não te usa porque você é. Deus te usa porque você não é. Deus te usa porque você não é. E as pessoas dizem assim: mas eu tenho que usar a minha vida. E nós queremos tanto tocar a vida dos outros. E na verdade, para nós tocarmos a vida dos outros, nós temos que perder a nossa vida. E muitas vezes nós falamos assim: Senhor, abençoa os meus sonhos, Jesus. E Deus olha para nós e diz assim: por que você não deixa de lado os seus sonhos e vem viver os meus sonhos que já são abençoados? E as pessoas dizem: Senhor, abençoa os meus caminhos, Jesus. Mas Jesus diz assim: por que você não deixa os seus caminhos de lado e vem viver os meus caminhos, que são caminhos já abençoados? Abençoa a minha vida, Senhor. E por que você não deixa a sua vida de lado e vem viver a minha vida, que já é abençoada? Por quê? E hoje a religião está pregando que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. E na verdade o reino de Deus diz assim: olha, você tem que perder tudo para poder viver os meus sonhos na sua vida. Hoje o Robson falou uma palavra na EBD: renúncia. Será que nós temos renunciado? Será que nós temos renunciado? Como que está a nossa posição diante do Senhor? Quando Jesus vem, Ele divide o judaísmo. Depois, Lutero, ele divide o catolicismo. Nós estamos vivendo hoje nós estamos vivendo hoje tempos em que o evangelho está sendo dividido. Você tem hoje o evangelho comercial, você tem hoje o evangelho político, você tem hoje o evangelho místico. O que será que Jesus acharia de tudo isso? Se ele estivesse vivo aqui como homem, andando na terra, entrando dentro das igrejas e vendo o que está acontecendo. O que aconteceria? E nós estamos vivendo tudo isso. Tudo isso. E, na verdade, tudo isso já estava sendo profetizado. Quando a palavra de Deus diz assim: eis que eu sacudirei a Israel como se sacode o grão no crivo. Meus irmãos, nós estamos sendo sacudidos. A igreja está sendo sacudida. O grão está sendo jogado para o alto. Mas a palha tem que cair. Vai cair a vaidade. Vai cair a arrogância. Vai cair a pretensão. Vai cair o eu. E tudo isso vai ser lançado no fogo. Mas o grão, ele vai ser colhido para o celeiro eterno do Senhor. A igreja fiel, ela vai ser colhida para o celeiro eterno do Senhor. Nós estamos vivendo, e hoje nós estamos vivendo tudo que está acontecendo. A igreja está anunciando. Ontem tivemos a palavra aqui que foi anunciada. Babilônia vai cair. Os reinos vão passar.
Os reinos deste mundo vão passar, mas vai se levantar um povo que está escondido, um povo que não aparece, um povo que tem buscado a face de Deus, um povo ao qual Deus tem trabalhado, um povo que está sendo nessa hora provado no fogo. Tem muita gente que entrou aqui hoje, pessoas que entraram aqui e que estão sendo sacudidas nessa hora. Mas se você está sendo sacudido, meu irmão, dá glória a Deus, glorifica o Senhor, porque o poder do Senhor está sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza. Você está sendo sacudido, você glorifica a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está me purificando. As palhas estão caindo e o nome do Senhor tem sido glorificado na minha vida. Você que está sendo sacudido, louva o nome de Deus, louva o nome do Senhor, porque nós vamos morar na eternidade. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós corremos risco todos os dias. Para você pregar o evangelho, você entrar dentro de uma zona de prostituição, para pregar o evangelho, você está correndo risco. Você pega um carro, você está correndo risco. Os missionários estão lá, eles estão correndo risco. Tudo é correr um risco. Quando você confia numa pessoa sem saber se aquela confiança vai ser retribuída, você está correndo risco. Quando você ama alguém e não sabe se aquele amor vai ser retribuído para você, você está correndo risco. Mas vale a pena correr riscos. Vale a pena correr risco pelo evangelho. Vale a pena correr riscos por aquilo, pela obra do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos ama independente, incondicionalmente de qualquer coisa. Jesus, ele confia independente de qualquer coisa. E nós estamos aqui. Quando Davi, ele chegou lá adiante, quando Golias afrontava o exército de Israel, ele chegou lá só para levar uma comida. Estava lá com um estilingue pendurado no pescoço, uma funda, e de repente, aquele gigante afrontando o exército de Israel. E eu tenho algo para dizer, uma coisa para vocês nesta noite. Olha, se Deus mandar você fazer uma coisa, mesmo que seja pequena, dê o melhor que você pode dar. Faça o melhor que você puder fazer. Porque se você fizer e Deus gostar, Deus vai levar você para fazer coisas grandiosas na terra. Faça o melhor que você puder fazer. Faça o melhor. Aquilo que era um problema para o povo de Israel, para Davi, foi uma grande oportunidade de ele entrar dentro do propósito de Deus. Muitas vezes o problema que se levanta contra você pode ser um problema para você, pode ser um problema para as pessoas, mas na verdade é uma grande oportunidade que Deus está te dando, de você entrar dentro do propósito dele. É uma grande oportunidade que Deus está te concedendo, sabe para quê? Para ele demonstrar o poder dele na sua vida. É uma grande oportunidade que Deus está te dando, sabe para quê? Para você saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que quer, na hora que Ele quiser e da maneira como Ele quer. E por isso que nós estamos aqui hoje, nesta noite. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus tem coisas muito maiores para nós. Os nossos planos não são os planos de Deus. Deus tem planos muito maiores para nós. Deus conhece o nosso amanhã. Deus conhece o seu amanhã. Deus conhece a nossa vida. E quando ele diz assim, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. E eu pergunto aqui para os irmãos, qual a bandeira que o mundo está levantando hoje? A bandeira da corrupção, o mundo está levantando a bandeira do adultério, o mundo está levantando a bandeira de tantas coisas, grupos estão se levantando bandeiras, estão indo para as ruas dizendo, querendo paz, 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 mas vive uma guerra dentro da sua casa, porque paz verdadeira nós só temos através de Jesus Cristo. Mataram o príncipe da paz, mas paz verdadeira só através de Jesus Cristo, que Ele é o príncipe da paz. E nós provamos da paz verdadeira, porque nós temos esse Jesus conosco, nós temos esse Jesus na nossa vida. As pessoas estão levantando bandeiras, grupos estão aí levantando bandeiras, dizendo assim, que o Brasil precisa mudar, que o mundo precisa mudar, né? Que as coisas precisam mudar. E é muito mais fácil eu dizer que as coisas precisam mudar, que o Brasil precisa mudar, né? Que a culpa é de A, a culpa é de B. É muito mais fácil eu dizer isso do que eu chegar diante do altar de Deus, dobrar os meus joelhos aqui e dizer, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso de uma definição na minha vida.
Senhor, eu preciso de uma tomada de posição na minha vida diante de Ti, Senhor. E nós estamos vivendo nesta hora. E as pessoas estão levantando bandeiras. Bandeiras de um evangelho que, ao invés de libertar, está aprisionando pessoas. Estão pegando Jesus, o Jesus que nós conhecemos, que mede o universo na palma de sua mão. Estão querendo fazer com que Ele desça da sua glória, se molde à vontade, à conveniência que melhor agrada o homem. Estão fazendo com que Jesus se torne servo e o homem se torne Deus. Estão pegando Jesus e vendendo, colocando Ele numa prateleira, como um produto barato. E eles dizem assim: você quer um Jesus, você quer permanecer, né, na sua vida errada e ter Jesus? Nós temos esse Jesus. Você quer permanecer na corrupção e ter Jesus? Nós temos esse Jesus. Você quer permanecer no adultério e ter Jesus? Nós temos esse Jesus. Meus irmãos, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, para trazer um recado de Deus. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Porque os reinos passam, as nações passam, mas de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Ele sempre será o mesmo. E nós cremos neste Deus. O Deus que operou no passado e está operando hoje aqui. O mesmo Deus que operou, a mesma palavra que foi dita lá para Moisés está aqui. A mesma palavra que foi dita para os profetas está aqui. A mesma palavra que foi dita para os apóstolos está aqui. É a palavra de Deus. O mesmo Deus que operou, abriu o olho do cego, é o mesmo Deus que está aqui hoje, pode operar também. O mesmo Deus que estava lá no passado, que fez o morto ressuscitar, é o mesmo Deus que está vivo aqui hoje, e Ele pode fazer o morto ressuscitar. Se essa igreja clamar, se essa igreja crer, se essa igreja colocar a sua fé em prática, o nome do Senhor será glorificado, e nós veremos maravilhas aqui no nosso meio. Porque é o mesmo Deus que está vivo, é o mesmo Deus que está presente, e Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Você pode glorificar o Senhor. Ele é o mesmo e Ele que está presente aqui para abençoar a sua vida. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu dei ordem aos meus santificados. Levantai a voz para eles. No Monte da Transfiguração estava Jesus, estava Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias. Pedro, um grande evangelista, pregou, 3.000, 5.000 almas se converteram. Tiago, um grande entendedor da palavra. João, um apóstolo do amor que teve profundas experiências com Jesus. Moisés, que conduziu o povo pelo deserto. Elias, o grande profeta de Deus. Grandes homens. Mas uma voz desceu ali e não olhou para esses grandes homens. Aquela voz disse assim: este é meu filho, escutai-o. Este é o meu filho, escutai-o. Existem muitas vozes hoje. Existem muitas vozes que estão sendo ditas no mundo. Não importa o título que você tem, não importa o que você é, não importa nada disso, o que importa é Jesus. Quem nós temos que ouvir é Jesus. A voz que tem que ecoar é a voz de Jesus. Como o pastor Livingston disse aqui, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, está tudo certo, mas vocês não são os caras. O meu filho é o cara, é Ele, escutai-o, é Ele que vocês têm que ouvir, é Ele que vai falar, é a voz dEle que tem que prevalecer na nossa vida, é a voz dEle que tem que prevalecer na nossa vida. Que voz que nós estamos escutando? João Batista no meio do deserto, o que ele tinha? Falasse: João Batista, você é um profeta? Ele disse: não, não sou profeta. Você é Elias? Não sou Elias. Você é o Cristo? Eu não sou o Cristo. Quem diz de ti mesmo? Quem és tu? Ele falou assim: eu não sou nada disso. Ele podia dizer assim: não, eu sou primo de Jesus, né? Eu sou assim com ele. Ele falou: não, eu não sou Elias, eu não sou o Cristo, eu não sou profeta, eu não sou, sabe, você quer saber quem eu sou? Eu sou só uma voz que está clamando no deserto. Mais nada.
sou só uma voz que está clamando no deserto. Às vezes, as pessoas querem colocar rótulos na gente que nós não temos. Mas Deus tem a posição certa para a sua vida. Deus tem um chamado para cada um de nós. E você tem que escutar aquilo que Deus está falando com você. Você tem que escutar aquilo que Deus está falando com você. Não aquilo que as pessoas estão falando. João Batista não queria aparecer. João Batista não tinha nada ali de especial que pudesse chamar a atenção. Hoje nós temos tudo isso aqui, essa igreja maravilhosa, glória a Deus por isso. Ele não tinha nada disso. Mas ele tinha uma mensagem que impactava a vida das pessoas. E a mensagem que ele tinha era essa: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos dos vossos pecados. O reino de Deus está próximo. Esta era a mensagem. E esta é a mensagem que nós temos aqui para transmitir para a igreja. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Esta é a mensagem que nós precisamos ter na nossa vida. E quando foram falar para Jesus que João Batista, ele havia sido preso, o que Jesus fez? Fez nada. Depois falaram que João Batista estava morto, o que Jesus fez? Também não fez nada. Às vezes parece que nós estamos fazendo tantas coisas. Poxa, ninguém está vendo o que eu faço. Eu corro de um lado para o outro, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não tenho um elogio do meu chefe. Eu não tenho um reconhecimento do meu esposo. Eu não tenho um reconhecimento da minha esposa. Eu não tenho um reconhecimento do meu pai. Mas olha, Deus está reconhecendo tudo que você está fazendo. Porque a palavra de Deus, tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que você está fazendo está sendo registrado lá na eternidade. E João Batista estava fazendo tudo aquilo. E eu pergunto aqui para os irmãos: João Batista fez algum cego enxergar? Não. João Batista fez algum paralítico andar? Não. João Batista, ele realizou algum milagre? Não. Não fez nada. Mas Jesus disse que um homem nascido de mulher, não há outro maior do que João Batista. Meus amados, o que importa, não importa o que você esteja fazendo, o que importa é o que Deus quer que você faça na sua vida. Não importa se você está na casa de Deus, se você é um obreiro, se você é uma obreira, se você é um instrumentista, se você está pregando a palavra, se você está lá recepcionando as pessoas, não importa. O que importa é que você esteja dentro do propósito de Deus na sua vida. Porque João Batista, de um homem nascido de mulher, não há ninguém maior do que ele. Foi o que o Senhor Jesus disse. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte. Vocês podem acompanhar comigo? Isaías capítulo 13, versículo 3. Aqueles que deixaram a Bíblia aberta, diz assim: eu dei ordem aos meus acomodados? Não. Eu dei ordem aos meus pecadores? Não. Eu dei ordem aos meus inimigos? Não. Eu dei ordem aos meus santificados. Então a ordem de Deus é para os santificados. A ordem de Deus é para aqueles que estão se santificando na presença do Senhor. Há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não se consagra? Há quanto tempo você não lê a palavra? Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Eu dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus medrosos? Não. Sim, já chamei os meus covardes? Não. Sim, já chamei os meus valentes. Esta obra é para valentes. Esta obra não é para covardes. Esta obra é para valentes. O reino de Deus é para valentes. Já os chamei para a minha ira, para o meu juízo, os que exultam com a minha majestade. Você sabe o que é se exultar com a majestade de Deus? É quando alguém chegar para você e falar assim: toma esse dinheiro aqui, você me deve um favor. Você dizer assim: não, porque eu exulto com a majestade de um Deus justo. É quando alguém chegar para você e dizer assim: olha, você tem privilégios, vem aqui, fica comigo, vamos controlar essa massa aqui, para a gente ter privilégio. Você diz assim: não,
porque eu exulto com a majestade de um Deus que veio para libertar os cativos. Quando alguém disser para você assim, olha, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, você diz assim, não, porque eu exulto com a majestade de um Deus que veio para confundir os sábios entendidos, e veio para se revelar aos pobres e os humildes de coração. Quando Satanás dizer assim, você está derrotado, você vai dizer assim, não, eu não estou derrotado, porque eu exulto com a majestade de um Deus que já venceu lá na cruz do Calvário, que já derramou o seu sangue, que disse para a morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque travada foi a morte pela vitória. Um Deus que entrou lá na eternidade, um Deus diz que vai voltar. E quando a palavra de Deus disser assim, olha, quando soar a trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados com corpos glorificados, e nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nas nuvens. E ele vai dizer para um grupo assim, olha, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas ele vai dizer para um outro grupo assim, vinde benditos de meu Pai, vinde possuir o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Levantai, ó portas eternas. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Deus forte na batalha. Ele é o Deus da glória. Quando João, na ilha de Patmos, quando ele teve aquela visão, ele viu uma voz, ele ouviu uma voz de muitas águas atrás dele. E quando ele olhou, não era mais aquele Jesus das caminhadas, não era mais aquele Jesus dos pés empoeirados, mas agora ele viu um Jesus glorificado. Quando João olhou, ele conhecia um Jesus, e o rosto de Jesus era um rosto de um homem experimentado no trabalho. Comparado com uma raiz de uma terra seca, nada havíamos para que pudéssemos desejá-lo. Mas agora quando ele olha para Jesus, o rosto de Jesus está como o sol que brilha na sua força. O sol, ele reina entre os astros. Jesus, ele reina entre todos os povos, entre todos os reinos. Quando João, ele olhou para Jesus, olhou para os olhos de Jesus, João conhecia Jesus com os olhos de alguém que era triste, porque aos 12 anos, ele mesmo leu uma profecia acerca da sua própria vida, do que o esperava. Mas agora, quando ele olha para Jesus, os seus olhos estão como chamas de fogo, que sondam os rins e os corações. João, ele conhecia Jesus com os cabelos ressecados pelo sol. Mas agora, quando ele olha Jesus, os seus cabelos estavam brancos como a neve. Como aquele que só tinha os pensamentos santos, os pensamentos do Pai. João, ele conhecia Jesus com as vestes, desgastadas pelo tempo, pelo vento. Mas agora, quando ele olha para Jesus, Jesus está com vestes talares. As vestes talares são aquelas vestes que só os sacerdotes usavam. Porque ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, diante do Pai, pelas nossas vidas. João, ele conhecia Jesus com os pés, um homem com os pés empoeirados, porque ele era um homem de caminhadas. Mas agora, quando ele olha para Jesus, ele vê Jesus com os pés como latão reluzente. E o latão reluzente, o bronze, ele nos fala do juízo, porque ele, pelas suas pisaduras, nós fomos justificados. O Jesus que nós conhecemos, e ele conhecia Jesus, porque colocaram uma coroa de espinhos nele, para dizer que ele não era rei. Mas agora ele vê um Jesus com cinturão de ouro, que fala da sua realeza, que fala da sua majestade. O nosso Deus é rei, ele reina sobre todos os reinos. Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre todos os povos. E nós estamos aqui hoje para falar desse Jesus para você. Se você quer, se você deseja, se você tem esse pensamento dentro de você, olha, eu preciso desse Jesus na minha vida, você já pode entrar nesse reino, porque nós já vivemos esse reino na nossa vida. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós já vivemos isso.
Você crê que Jesus está aqui? Você crê que aquele mesmo Jesus que operou no passado, Ele pode operar aqui hoje? Você crê que Jesus, aquele Jesus que fez o morto ressuscitar, aquele Jesus que fez o cego enxergar, aquele Jesus que fez o paralítico andar, aquele Jesus que tinha mensagens e palavras que enchiam o coração das pessoas de esperança, Ele é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que está vivo. É o mesmo Jesus que está presente aqui. E você vai abrir o seu coração agora. Você vai orar ao Senhor. E Deus vai falar com você. E você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Porque esse povo que você está vendo aqui, todas essas pessoas, é um povo feliz. É um povo que está sendo sacudido. Mas é um povo feliz. Muitas pessoas aqui estão sendo provadas. Muitos problemas estão sendo levantados. Mas é um povo feliz, porque é um povo que crê no porvir, crê no amanhã, crê em algo maior, crê que vai entrar nos portais celestiais e vai tomar posse de uma herança eterna. Nós já estamos vivendo esse reino. Nós já estamos vivendo essa realidade. E você vai continuar. Você vai caminhar. E Deus vai falar com você. Aleluia. Você sabe cantar? Glória a Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer o quê? Para dizer que tu és o Senhor. Você pode se levantar? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. A tua igreja te adora, te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluias. Nós ansiamos por esse reino. Nós queremos esse reino. Nós queremos já aqui viver esse reino. Porque esse reino ele já vive dentro de mim. Esse reino já vive dentro de você. Esse reino já vive na nossa vida. Jesus é o nosso Rei. Nós queremos a majestade dele na nossa vida. Nós queremos viver essa novidade no nosso coração. Aleluias. Glória a Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Jesus está presente para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
para dizer que tu és o Rei. Você pode glorificar o Senhor. Glorifica o Senhor. Deus está presente. Louve o nome do Senhor. Já se ouve a gritaria sobre os montes. Nós te adoramos, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar aqui só por aqueles que não são. Se você diz assim, eu não sou, vem aqui que nós vamos orar por você. Aqueles que já são, já está tudo certo. Mas você que pensa assim, eu não sou nada, eu preciso de uma bênção na minha vida, vem aqui, vamos orar por você. Vamos orar. Aqueles que estão dizendo assim, olha, eu não sou nada, nada. Eu quero fazer parte desse reino também. Vem aqui, vamos orar. Vamos glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Aqueles que não são, vem aqui. Vamos orar. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer derramar uma bênção maravilhosa no seu coração. Porque Deus usa não aquele que é, mas Deus usa aquele que não é. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para orar pela sua família. Nós estamos aqui para orar pela sua vida. Nós estamos aqui para orar pela sua casa. Nós estamos aqui para orar pelo seu trabalho. Para você que pensa assim, Senhor, eu quero o teu reino dentro do meu trabalho. Eu quero o teu reino, Senhor Deus, junto com o meu chefe. Eu quero o teu reino, Senhor Deus, também dentro da minha casa. Vem aqui, vamos orar por você. Eu quero o teu reino, Senhor Deus, no coração do meu esposo. Eu quero o teu reino no coração da minha esposa. Vem aqui, nós vamos orar por você. Você que está dizendo assim, Senhor, eu quero que o teu reino também se estabeleça, Senhor, dentro daquela enfermidade que está machucando, às vezes, um ente querido seu, ou quem sabe a sua própria vida. Ou você que diz assim, olha, aquela resposta que eu preciso há tanto tempo na minha vida, aquele milagre que só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. O Senhor vem e estabelece esse reino dentro do meu problema, porque o Senhor é uma fonte que jorra no meio do deserto. O nosso Deus, aquele que operou no passado, é o mesmo que está operando aqui hoje. Se você crê nisso, vem aqui, nós vamos orar por você. Deus vai operar uma bênção na sua vida. Deus vai liberar um milagre na sua vida. Aquilo que está preso, aquilo que está retido, aquilo que Satanás levou de você, Deus vai te devolver. Deus vai operar abundantemente no seu lar. Deus vai operar abundantemente na sua vida. Deus vai operar abundantemente na sua casa. O Deus de milagres está presente aqui. O Deus restaurador está presente aqui. O Deus transformador está presente aqui. O Deus libertador está presente aqui. O abençoador está passeando no meio da igreja. Ao mover dos anjos do Senhor aqui neste lugar, Deus quer operar milagres. Deus quer operar maravilhas. Deus quer operar coisas grandes na sua vida. Deus quer estabelecer o reino dele no seu coração. Deus quer estabelecer um território ao redor da sua vida. E para dizer que Ele está contigo, Ele é a tua proteção, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Aleluia, Jesus.
Nós oramos nesta hora, Senhor. Nós suplicamos a tua bênção sobre os teus servos que aqui estão. E nós decretamos em nome de Jesus que nesta hora o Senhor, ó Deus, opere uma bênção nos corações que aqui estão. Que possa haver paz, que possa haver alegria, que possa haver a bênção do Senhor. Que o Senhor possa liberar, Senhor Deus, o milagre. Que o Senhor possa liberar nesta hora, Senhor Deus, a paz, a alegria, a bênção do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa conceder saúde, que o Senhor possa conceder a tua bênção, Senhor Deus, nos lares aqui. Senhor Deus, quantas vidas necessitadas, pobres, Senhor Deus, que anseiam por Ti, Jesus. Nós decretamos nesta hora a Tua bênção. Nós decretamos nesta hora, Senhor Deus, que o Senhor mesmo estenda as Tuas mãos e opere nesses corações. Senhor Deus, nós cremos em Ti. Nós depositamos diante do Teu altar, Senhor Deus, todas as necessidades. Senhor Deus, aquilo que está, Senhor Deus, preso, Senhor Deus, que seja nesta hora, ó Deus, desfeito. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar as vidas, que o Senhor possa conceder saúde, que o Senhor possa conceder, Senhor Deus, a Tua bênção nos lares. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te glorificamos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, louvando o nome do Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Oh, maravilha de Deus, né, irmãos? Aqui entre esses irmãos que estão à frente aqui, tem alguém que aceitou Jesus nessa noite? Que veio, que voltou? Tem alguém que aceitou Jesus aqui nessa noite? Não tem? Amém. Os irmãos podem retornar. Os irmãos podem sentar rapidamente. Nós já estamos para colocar aqui uma vírgula no culto de hoje, né, irmãos? Irmãos, vou fazer aqui uma coisa rapidamente. Primeiro vamos falar aqui dos irmãos que estão oferecendo culto em ação de graça. O grupo de adolescentes oferece culto e ações de graça pela passagem do aniversário dos irmãos Olavo e Mariana. Amém? Olavo e Mariano, o grupo de adolescentes oferece culto e ações de graça por eles. Pela passagem do aniversário deles, podem vir aqui da frente, rapidamente. Lucineia e Mateus oferecem culto e ações de graça pelo aniversário de Samuel. Olha que maravilha. Quem está oferecendo culto pode vir aqui à frente, tá, irmãos? Também é oferecido culto e ações de graça pelo aniversário da Mariana Piumbini. Mariana Piumbini. Quem oferece é a família da nossa irmã Mariana Piumbini. Pode vir à frente aqui. Também existem aqui... irmãos, importante que eu quero falar aqui é sobre o jantar de casais, tá, irmãos? Rapidamente, que vai ocorrer no dia 12/6. Quem é que pode participar? Os casados, né? Os noivos podem participar e também as pessoas que estejam namorando na presença do Senhor podem participar. Esse jantar, irmãos, ele vai ser bacana, tá, irmão? Vai ser lá no Porcão, lá no Boulevard. Chique, né, irmão? Né? Os irmãos que querem mais informações, no final aqui do culto, os irmãos vão sair por essa porta aqui, vão encontrar ali uma equipe de casais, vai estar a irmão Alexandre, a irmã Kátia, a irmã Marta, se estiver aqui, e outros casais, a Renata vai estar ali, pegando o nome dos irmãos. Ao detalhe, irmãos, é um número limitado, tá, irmãos? Não vai dar para fazer. E por isso que a igreja vai fazer um, depois, se for necessário, vai fazer um outro, vai fazer o quanto for necessário para que todos possam participar. Nesse primeiro momento, são 80 vagas só. Então, não deixe passar. Corra, chegue ali fora, procure os irmãos do Ministério de Casais da igreja
e dei o seu nome lá para o jantar do dia 12, jantar dos namorados. Vai ter palestra, vai ter louvor e adoração, vai ser uma bênção na vida dos irmãos, amém? Também queria deixar avisado aqui, irmãos, sobre a cruzada evangelística que vai ocorrer no dia 15 a 17 de maio, lá em Itabuna. Quem tiver interessado de participar da cruzada, deve procurar a irmã Margot na secretaria, tá bom? Também queria deixar um aviso aqui sobre a nossa orquestra que está sendo criada aqui na igreja, né, irmãos? Então, o nosso irmão Selmin assim, né, irmãos? A gente chama ele de Selmin, mas ele é o maestro lá da banda da Polícia Militar e está, com a graça de Deus, vai fundar uma orquestra aqui na nossa igreja. Vai ser uma bênção. Já imaginou, irmão? Uma orquestra tocando aqui com vários instrumentos. Vai ser uma bênção do Senhor. Então, também pode, todos os músicos, para fazer, né, na próxima sexta-feira, irmãos, dia 8/5, às 19h30, aqui na sede. E você vem, já traga o seu instrumento, procura a secretaria da igreja para maiores informações. Amém? Só reforçando, o pastor Eduardo está de viagem, vai estar retornando no final de semana que vem, né? Ele manda um abraço para todos os irmãos aí sempre. Provavelmente, se deu lá no horário, de repente é diferente, ele deve ter acompanhado o culto dessa noite pela internet. Finalizando aqui, pedido de oração pelo Flávio e Flávia Cristi Tomás. A igreja esteja orando por essas duas pessoas, os irmãos, parece que são irmãos, né? Flávio e Flávia Cristi Tomás. O Senhor esteja abençoando a vida deles. E eu também queria fazer um pedido, irmãos. Não esqueça de orar pelo meu pai. Meu pai está em casa, ele fez uma cirurgia essa semana, está se recuperando. Para que Deus esteja. E meu pai, os irmãos devem conhecer, o diácono Júlio, né? O velhinho que tem aqui, sempre dedicado na obra, né? Ajudando aqui. Meu pai tem 70 anos, irmãos, e ele passou por uma cirurgia, mas ele é um velhinho forte, tá, irmão? O médico ficou impressionado, mas está em casa se recuperando. Os irmãos orem para que ele se recupere rapidamente, totalmente, possa estar aqui na casa do Senhor. E também não esqueçam de orar pela minha irmã, que já está internada, tem mais de um mês já. Mas o Senhor está operando, irmãos. Entender as coisas de Deus é difícil, né, irmãos? Mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus e, o mais breve possível, ela vai estar saindo daquele hospital e ela vai estar contando aí as vitórias que o Senhor tem dado na vida dela. Amém? A igreja se coloque de pé neste momento. Presbítero Weber, por favor. Nosso irmão, carinhosamente, irmãos, eu chamo ele de montanha, entendeu? Mas é porque ele é grande mesmo. Aí o tamanho do homem. É montanha, barra pesada. Vai estar orando pelos irmãos e em seguida anda a bênção apostólica. Amém, irmão? Esse é um carinho especial, tá, irmãos? Vamos orar. Amém, Jesus. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão aniversariando, os nossos irmãos que completam mais um ano de vida aqui na tua presença. Nós pedimos que o Senhor venha, meu Pai, no decorrer desse ano que se inicia novamente na vida deles. Que seja bênção, que seja um ano de vitórias, não só na vida deles, mas na família, e que toda a tua igreja possa adorar o nome do Senhor. E a cada dia, meu Pai, nós possamos estar prontos, preparados para o teu chamado. Meu Pai, nós te adoramos por este culto, pelas maravilhas que o Senhor operou aqui neste lugar, pelas bênçãos, pela tua mensagem, pelos louvores. Eu creio, meu Pai, que o Senhor impactou vidas aqui neste lugar. Nós pedimos que o Senhor venha, meu Pai, no decorrer de toda a semana. Meu Pai, esteja conosco no ambiente de trabalho, nos lares. Cuida de nós, meu Pai, de uma maneira especial. Assim como o Senhor já tem cuidado nesta noite. Te louvamos pela tua presença e pela bênção do Senhor aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Salvador e Consolador Jesus Cristo, e as doces e eternas bênçãos do Espírito Santo, sejam derramados sobre todos que aguardam a vinda de Jesus. E a igreja diga: amém. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém. Irmãos, também não esqueçam de
ali da nossa cantina ali, a cantina missionária, tá ok, irmãos? Continue ali para abençoar a obra do Senhor. Não, porque o pessoal lá falando para eles cantarem alguma coisa que o pessoal sai, mas